Meus queridos, que a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, seja com todos vocês. E eu gostaria de fazer uma pequena reflexão, até como uma reação a um vídeo, né, fabricado por IA, claro, mas com uma mensagem que parecia bonita, mas é uma armadilha. Preste atenção. No vídeo, uma menina foi convidada por uma pessoa para ir a uma festa não cristã. A festa com bebida, com narguile, com um monte de coisa, né? Músicas que não exaltam a Deus e tudo mais. E a menina falou: não vou, porque não é um ambiente cristão, não me sinto bem. Só que no vídeo colocaram como se, entre aspas, né, Jesus aparecesse e falasse com ela assim: Olha, eu amo a todas as pessoas, né? Eu comia com os pecadores. E o vídeo dá a entender que a menina deveria ir, porque Jesus iria, vamos dizer assim, né? Já que ele comia com os pecadores. Tá. Então, para isso, para continuar, deixa eu ler aqui um trecho da palavra de Deus, que está no livro de Mateus, capítulo 21, o versículo 20, 28 em diante. Vamos lá. A parábola dos dois filhos. O que vocês acham disso? Um homem tinha dois filhos, disse ao mais velho: Vá trabalhar no vinhedo hoje? O filho respondeu: Não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. Então o pai disse ao outro filho: Vá você. E ele respondeu: Sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois obedeceu ao pai? Eles responderam: O primeiro. Jesus explicou: Eu lhes digo a verdade. Cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês, pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele. Enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram, e mesmo depois de verem isso, vocês se recusam a mudar de ideia e crer nele. Então, o argumento de alguns é que Jesus se juntava com os pecadores, né, e aquelas pessoas que faziam coisas terríveis. Sim, ele veio para isso mesmo. Ele veio exatamente para isso, como ele diz que veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido, porque o médico vem para os doentes e não para aqueles que estão sãos, entendeu? Só que veja bem, percebeu que, por exemplo, as prostitutas e os, né, aquela outra classe e outras, tantos que você imaginar aí, que tinha ali na época de Jesus, ladrão, né, cobrador de imposto ali, ele tinha essa conversa de que ele, né, o dinheiro do povo, os publicanos, né, enfim, os fariseus faziam coisas terríveis, tal, mas quando se encontravam com Jesus e davam ouvidos às suas palavras, se convertiam, deixavam de ser o que eram para seguirem a Jesus, seguirem as suas palavras, seguirem o seu ensinamento, tá certo? Zaqueu. Zaqueu, ele queria muito ver Jesus, subiu numa árvore. Jesus, olha, Zaqueu, desce depressa que hoje me convém pousar na tua casa. Ele foi, e aí o pessoal começou a acusar, né? Zaqueu começou a descer a lenha, descer a paulada nele. E aí ele falou: Olha, senhor, se eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais e dou metade dos meus bens aos pobres. E Jesus falou: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Ou seja, resolveu se converter. Então mostrou que era filho de Abraão, que Abraão era justo, foi justificado diante de Deus. Então, seguir os passos de Abraão para um judeu, né, ser considerado filho de Abraão, é uma glória, vamos dizer assim. Então,
todas as pessoas pecadoras que se encontraram com Jesus e que Jesus está dizendo aqui, creram. Tá? Começar por João, a pregação de João, e depois a de Jesus, os discípulos. Essas pessoas creram, seja ela, sejam elas que classe for de pessoa, tenham elas feito o que tenham feito na vida. Se arrependeram, mudaram de vida, creram na palavra de Deus, resolveram seguir o Senhor Jesus. Deus, que vê os corações, opa, beleza, esse está salvo, se converteu. E como é que a pessoa mostra que se converte? O primeiro passo é batizar-se nas águas. Jesus disse, né, deu a ordem aos discípulos, vão, pregam o evangelho a toda criatura, porque a pessoa que nasce nesse mundo ainda é uma criatura de Deus. Só passa a ser filho de Deus quando recebe o Senhor Jesus, quando nasce de novo, quando tem uma conversão. Aí sim, passa a ser filho de Deus por adoção em Cristo Jesus. E aí a pessoa, o mandamento primeiro é esse, batizar-se. A pessoa vai lá, opa, então beleza. Vai lá e se batiza. É uma confissão pública da sua fé. E para o mundo espiritual ele está dizendo que realmente ele largou os padrões deste mundo e vai seguir os padrões do reino de Deus. Então, neste caso, a pessoa pode ter sido o que for, Deus perdoa essa pessoa, e essa pessoa, ao morrer ou subir no arrebatamento, vai direto para o reino de Deus. Tá certo? A pessoa morrendo vai para o paraíso, o corpo volta à terra, o espírito de vida volta para Deus e a alma salva vai para o paraíso. Na ressurreição, reinará com Cristo eternamente. Tá certo? Então veja bem, na cabeça de algumas pessoas, inclusive de quem fez esse videozinho incentivando que a pessoa devia ir sim nessa festa, mesmo que na festa a pessoa falou que gente, fulana vai vir na festa, não oferece bebida, não oferece narguilha, não oferece nada para ela. Mas um cristão autêntico, verdadeiro e genuíno, ele não se sente bem nesse lugar. Realmente. Pode fazer o que for, pode tomar as medidas que for, mas não se sente bem. Pode até ir, às vezes por consideração, por tudo, porque eu já fui. Claro, já fui, já estive em ambiente de uma festa não cristã, mas pessoas conhecidas, né? Pelo menos uma cristã na família tinha. Estive, mas eu me comportei, estive lá. Só que assim, é realmente um ambiente não é legal. Palavrões, bebidas, brincadeiras com duplo, triplo sentido e vai por aí afora e não é legal. Músicas então horrorosas, né? Que chamam de música, né? Porque música é outra coisa, o que tocam lá é deixa pra lá, vai. Mas enfim, o cristão autêntico, o verdadeiro e genuíno, se ele for num canto desse, ele vai brilhar. Vão ver a luz dele, ele vai estar na dele. Só que tem uma coisa, convidam, mas se você abrir a sua boca para falar do reino de Deus, do evangelho de Cristo, não querem saber. Vão rir, vão fazer chacota, vão fazer piada, vão fazer de tudo. Vão querer fazer brincadeiras e tudo mais. Então, realmente não é. Porque o prazer do cristão autêntico, verdadeiro e genuíno é estar no meio do povo de Deus, é na igreja, é glorificando ao Senhor, é louvando ao Senhor e, principalmente, aprendendo da Sua palavra, que é o que nos alimenta, que é o que nos orienta, que é o que nos guia neste mundo tenebroso. Então, para mim, aquele vídeo foi muito tendencioso. Parecia bonitinho, inocente, mas ó, não, é uma mensagem bem sutil, de tipo assim, se mistura, vai junto, né? Porque aí chegando lá, o inimigo vai fazer de tudo para arrebanhar você para ele. Então, firme com Deus, firme no propósito da salvação, não, se não tem segurança de ir num canto desse, porque sabe que vai ser ruim mesmo, não quer, não vá. Fique em casa, vá para a igreja, vá orar, vá ler a Bíblia, que é muito melhor. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus.